Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e hoje estou com um convidado mais que especial, assim, para mim é uma honra estar com ele aqui. Estava conversando com ele um pouco antes, aprendi com os livros, uso os materiais dele em toda a minha atuação clínica. Então, eu estou aqui com o Leandro Malloy Diniz. Queria que você se apresentasse, tenho certeza que você vai se apresentar muito melhor que eu. Bom, muito boa noite, né? Estou dando boa noite porque estamos gravando 8 horas da noite, mas, Tami, é um prazer imenso, né, participar aqui do seu podcast e tenho acompanhado, tenho visto vários conteúdos de extrema qualidade, então eu fiquei muito honrado quando você me convidou. É um prazer imenso para mim. E, bom, me apresentando, eu sou Leandro Malloy Diniz, eu sou psicólogo de formação, sou professor universitário, atuo aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, né, onde funciona o laboratório que eu coordeno, que chama Laboratório de Psicologia Médica e Neuropsicologia, o LAPSIM. E a gente trabalha já há bastante tempo na área de neuropsicologia e interface, né, com outras áreas. E mais recentemente, estava batendo um papo aqui com a Tami, a gente tem feito algumas coisas na área de economia comportamental, que foi um dos pontos que motivou essa nossa conversa inicial. Então, te agradecer bastante pela oportunidade de bater esse papo contigo. Ai, obrigada. Hoje a gente está aqui para falar de uma coisa que eu tenho certeza que você quer e até precisa saber. Por que que é difícil mudar? Né? Eu tenho certeza absoluta que você que está aí ouvindo ou assistindo a gente sabe de algumas coisas. Você olha e fala, nossa, eu sei que isso aqui eu tinha que fazer diferente, ou isso aqui eu podia. Às vezes você sabe até o que precisa ser feito, mas daí a fazer, daí a mudar é um caminho um pouquinho distante. É um processo, eu gosto de falar, né? É, como que você começou a estudar isso? Ou qual é a relevância, na sua opinião, desse assunto, assim, da gente abordar um pouquinho desse assunto? Pois é, Tami, eu acho que esse assunto ele é sensacional para quem trabalha com psicologia, para quem trabalha com políticas públicas, para quem trabalha com qualquer assunto que envolva modificação da forma de comportar, de escolher, de processar informação. E é muito interessante porque esse tema, para quem trabalha com psicoterapia, ele é um tema-chave. A maioria das pessoas, salvo aquelas que vão por questões de autoconhecimento e coisas do tipo, as pessoas, elas muitas vezes procuram ajuda em saúde mental porque alguma coisa do comportamento está incomodando e que elas não estão, de alguma forma, conseguindo lidar ou modificar a forma de expressão. E ainda assim, a gente vê as pessoas procurando tratamentos, procurando diversas abordagens para modificação de comportamento e não temos sucesso, ou imediato, ou sustentando uma mudança ao longo do tempo. Essa é a pergunta, né, de US$ 1 milhão. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar? Eu comecei na neuropsicologia trabalhando com funções executivas, que são funções, para quem não conhece o termo, são funções relacionadas ao nosso comportamento intencional, aquilo que a gente realmente gerencia para que, de uma maneira mais voluntária, a gente consiga fazer. Então, planejar, resolver problemas, inibir o impulso. E a gente vê que pessoas, né, inicialmente, quando eu comecei lá atrás, eu trabalhava muito com clínica, então, pacientes com comprometimentos diferentes no sistema nervoso tinham uma redução absurda da capacidade de usar essas funções. Eu comecei lá atrás, então, com esses extremos. Mas, à medida que a gente vai estudando, a gente vê que mesmo pessoas que não têm qualquer comprometimento neurológico adquirido ou que têm um transtorno neuropsiquiátrico, ainda assim elas têm uma dificuldade muito grande em mudar coisas básicas no comportamento. Então, essa pergunta ela sempre nos instigou aqui no laboratório. Vários dos meus alunos, dos meus colegas, né, se interessaram por estudar diferentes aspectos da dificuldade de mudar comportamentos. Esse tema se tornou cada vez mais apaixonante aqui para o nosso grupo. Sim, sim, com certeza. E isso que você falou da prática clínica é uma questão muito interessante, assim, porque eu falo muito para os meus alunos que são psicólogos o seguinte: os pacientes precisam, é obrigatório, eles precisam melhorar a qualidade de vida. Senão não faz sentido algum eles estarem fazendo terapia, né? E Uhum. claro, a pergunta também que muitos pacientes chegam falando, quanto tempo para eu ter um resultado? Quanto tempo para eu melhorar? E claro que isso é um pouco subjetivo, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer uma avaliação do quadro do paciente, a gente consegue ter uma ideia
do que é minimamente esperado, né? A gente consegue ter um norte quando a gente entende sobre comportamento humano e sobre os aspectos que envolvem a mudança do comportamento, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Você acha que atualmente, assim, principalmente nessa parte de pesquisa e etc., a gente está se aproximando mais do conhecimento do que influencia nessa mudança de comportamento e do que facilita essa mudança de comportamento? Excelente questão, Tami. Eu acho que sim, eu acho que a ciência ela tem avançado muito, né? Não só a psicologia, mas áreas relacionadas na compreensão do porquê que nós escolhemos de uma forma ou de outra, porquê que nós repetimos escolhas que sabidamente não são adaptativas. Nós temos, né, cada vez mais entendido a eficácia de alguns procedimentos voltados para a modificação de comportamentos. E mais do que isso, a gente tem entendido, né, as limitações dos nossos processos racionais, né? A gente, Uhum. durante muito tempo, a gente aprende, né, na nossa criação, no senso comum, que nós somos totalmente racionais e que a gente vai usar dessa razão para poder fazer sempre as nossas melhores escolhas, né? Então, primeiro deixando claro o que nós estamos chamando de racionalidade. Estou falando aqui da nossa capacidade de escolher, decidir, agir com base na lógica, no pensamento crítico, limitando aí, né, a influência de processos emocionais mais instintivos. E, de fato, a gente acredita que a gente faz isso talvez muito mais do que a gente faz. O que acontece é que, por mais que a gente consiga usar essa racionalidade para questões muito complexas da vida, a ciência ela evolui com base nessa nossa capacidade, o tempo todo nós somos bombardeados por uma série de outros processos que estão relacionados aos nossos hábitos, a uma série de mecanismos automatizados de processamento de informação que geram aí o que nós chamamos, né, de vieses, de heurísticas, e que fazem com que a gente, de uma maneira às vezes não consciente, tenha interpretações viciadas daquilo que está acontecendo com a gente. E muitas vezes a mudança de um comportamento vai passar por aí, por mudar esses processos mais automatizados. E aí, vamos pegar um pouquinho, né, desses modelos explicativos que vêm lá da ciência cognitiva e que são muito usados na economia comportamental, da separação entre dois grandes tipos de processos. Nós temos os processos de deliberação, os processos mais relacionados a esse componente racional, lógico, essa análise crítica, e nós temos os processos automáticos, que têm a ver com tudo aquilo que a gente faz sem tanto esforço, de uma maneira não tão consciente. E durante muito tempo a gente apostou que o nosso forte estava aqui, né? Nessa racionalidade, que a gente usava predominantemente isso. Mas a maior parte do tempo a gente está ali nesse piloto automático, a gente está usando esses processos que estão mais automatizados. Veja, quando você dá boa noite para alguém, você não fez isso com um grande esforço, você emitiu um comportamento para o qual você já está extremamente treinado, né? E vários outros comportamentos ao longo da vida. O problema é que nós também treinamos, de certa forma, alguns estilos de processamento de informação, e a gente faz isso automaticamente. Então, mudar um comportamento, por mais que a informação seja um primeiro passo, ela é muito importante. Conhecer o que vai ser mudado é muito importante. Ela muitas vezes não é suficiente. E aí, se você me permite, também vou mencionar um estudo muito legal que foi publicado em 2008, né, Uhum. por um pesquisador da Universidade de Duke, o Ralph Kinney, em que ele fez uma análise das mortes prematuras nos Estados Unidos no ano de 2000. Esse artigo foi publicado em 2008, mas ele pegou a base de dados de 2000. E ele, o título do artigo é altamente provocativo, né? Ele falou: tomada de decisão é uma das principais causas de morte no mundo. Aí se assusta quando você vê isso. E aí lá ele faz uma análise, né, das mortes prematuras, e muitas delas têm a ver com escolhas, né? Alimentares, por hábitos de vida, por forma de conduzir um automóvel, por sexo sem proteção, por uso de substâncias lícitas e ilícitas. Então, será que essas pessoas não sabem o risco que elas estão correndo? Na maioria das vezes elas sabem, e isso ainda não é suficiente para uma mudança. Então, muito recentemente, a gente tem sido assim bombardeado de evidências de que nós temos que, se a gente quer mudar comportamentos, a gente tem que olhar para essas outras coisas também, para esses processos relacionados a hábitos,
a pensamentos automáticos, pensamentos, né, e vieses cognitivos. E na medida que a gente começa a modificar essas outras coisas, talvez a gente tenha uma maior chance de mudanças, não milagrosas, mas mais sustentáveis, digamos assim. Sim. E tem aí um ponto bem interessante que você falou. Eu trabalho na clínica, né, com uma terapia que chama terapia cognitivo-comportamental. E a gente parte justamente desse princípio que você falou, que muitas das nossas ações, dos nossos comportamentos, eles não vêm da realidade em si, mas da nossa interpretação do mundo, de nós mesmos, do outro. Então, por exemplo, o seu chefe te liga e fala assim: olha, eu quero esse relatório amanhã. E daí você, quando ele desliga o telefone, você pode pensar assim: acho que meu chefe não gosta de mim. Por isso que ele tá me cobrando. Se fosse outra pessoa, ele não estaria, ele realmente não gosta de mim. E quer saber? Eu não vou fazer esse relatório, porque se fosse outra pessoa, ele não cobraria. Qual é seu comportamento? Você não faz o relatório, porque você interpretou que ele tá fazendo só aquilo com você, que é de birra, que não precisa. Ou você pode ter uma outra interpretação. Nossa, a empresa está realmente precisando disso, né? O meu chefe até me ligou, ele está com alguma urgência, eu vou fazer esse relatório. Sei lá, é algum exemplo que me veio X aqui na cabeça. Sim, Mas a questão é que grande parte dos nossos comportamentos, das nossas ações, são dessa interpretação que a gente faz das situações, da gente, do mundo. E daí tem uma outra questão também, que são essas automatizações, esses grupinhos que o nosso cérebro faz para facilitar teoricamente a nossa vida, e que eu brinco com os meus pacientes que nosso cérebro ele é tão inteligente, mas ele só que não. Porque ele faz algumas coisas para ele funcionar melhor, para ele, vamos dizer assim, economizar energia, mas na verdade muitas dessas facilitações, dessas automatizações que ele faz são prejudiciais para a gente. Por exemplo, você chega em casa cansadíssimo, assim, eu atendi hoje, tô aqui tendo essa oportunidade bacana, batendo esse papo, mas eu chego em casa super cansada para cozinhar. Então, eu quero uma coisa rápida, que facilita, que economiza energia. O que eu faço? Eu peço uma pizza. Mas aí o que acontece todo dia se eu pedir pizza? Eu vou ferrar com a minha saúde. Então, é mais ou menos por aí, né? Essas automatizações que talvez não sejam tão inteligentes, mas que sim. buscam talvez economizar nossa energia e outras funções. Esses processos, como você colocou muito bem, também, eles são processos econômicos, né? Imagina se a gente tivesse que usar a racionalidade para absolutamente tudo, né? A gente tivesse que deliberar se a gente vai dar um bom dia ou não. A Uhum. gente, na medida que comportamentos são bem-sucedidos e se repetem, eles vão se tornando automáticos, não só comportamentos, mas formas de interpretação, né? Então, muitas vezes, a gente já parte para a realidade com padrões de interpretação que podem nos levar a erros sistemáticos no manejo da realidade. Tem vários tipos de vieses que podem ser ponto de partida para as nossas deliberações. Vamos pegar esse exemplo que você acabou de dar. A pessoa ela pode ter tido um viés de interpretação, né, que foi um ponto de partida para uma deliberação que veio em seguida, que foi viciada, entre aspas, por um ponto de partida que tem muito mais a ver com o meu sistema de crenças, com aquilo que eu já estou pronto, estou automatizado, e que a partir daí, né, iniciaram-se uma série de comportamentos e de escolhas, de decisões, que muitas vezes perpetuam o nosso sofrimento ou a nossa estabilidade em comportamentos que são necessariamente, aliás, que a gente busca modificar, né? E tem um terceiro tipo de processo que foi descrito mais recentemente, também, que eu também acho que a gente, como que trabalha com terapias, a gente também tem que levar em conta, que são os processos de urgência. Né? O que é isso? Isso foi descrito por um autor, um pesquisador amigo da Universidade da Califórnia, o Antoine Béchard, e mais dois colaboradores. Esses processos de urgência, eles têm a ver com a saída do meu corpo de um ponto de equilíbrio e a minha vontade, assim, a minha necessidade interpretada de voltar para esse ponto. Então, vou pegar tabagismo, ok? As pessoas começam a fumar muitas vezes por questões sociais ou pelo prazer imediato de fumar, e lá pelas tantas elas começam a ter prejuízos em relação a isso, ok? E elas então decidem parar de fumar. E muita gente fala, poxa, parar de fumar é só força de vontade, você é fraco porque você não está conseguindo, mas é um processo muito complicado. Por quê? Quem está parando de fumar e está assistindo aqui a live vai identificar com isso. Você toma a decisão, você
faz todo um plano, você tem informação de que você tem que parar de fumar porque vai fazer mal para a sua saúde em longo prazo, e aí você começa. Daí, a mais ou menos uns 4 horas, você já começa a sentir uma coisa extremamente desagradável. Passou esse dia, você ficou feliz, no dia seguinte você já está com um humor péssimo e está sentindo o que a gente chama de fissura. O que que é essa fissura? É uma sensação, um estado corporal extremamente desagradável, que é ativado por essa mudança, aqui simplificando bastante a história, né? O Bechara sugere que tem uma região do nosso cérebro chamada ínsula, que é como se fosse um detector dessas mudanças. E aí ela ativa estados corporais e fala assim, olha, mudou alguma coisa, você precisa de voltar para um estado anterior de funcionamento. E aí a gente volta para aquele padrão de comportamento, muitas vezes nem porque ele é bom, é porque é tão desagradável aquela sensação da mudança que a gente quer acabar com aquela sensação. A gente vai lá e fuma de novo. Esse mecanismo em si, ele é um mecanismo que a natureza, né, que a seleção natural, de alguma forma, ele se mostrou adaptativo ao longo do tempo, porque para várias coisas ele funciona muito bem. Tá? Se a gente ficar aqui sem beber água o dia inteiro, as mudanças no seu organismo elas vão sinalizar esse sistema e falar, olha, mudou alguma coisa, você precisa de retornar para aquele estado hidratado de funcionamento. O que, que vai acontecer? Vai ativar esse sistema, vai lá correndo beber água. Muitas vezes a gente bebe água por, não porque, o que eu vou fazer? Vou beber água. Não, a gente bebe porque está com sede, uma coisa desagradável que é ativada por esse mesmo sistema. Só que o efeito colateral dele é provocar essas urgências quando a gente está mudando outras coisas, né? Apreendidas, que se tornam estáveis. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Mudar é uma coisa muito mais complexa do que ter a informação para mudança. A informação é o ponto de partida, mas tem vários processos que estão em jogo e que precisam de ser analisados pelo profissional que está te ajudando no processo de mudança para fazer esse mapa de tratamento. Sim, exatamente. E até trabalhar a tolerância a esse incômodo, que às vezes é essa Sim. reação fisiológica que você está falando, mas muitas vezes é de fato um incômodo, porque a mudança ela vai exigir uma energia, inclusive mental, né? Uma Sim, ela é energia dispendiosa. mental, física, porque falam muito, né? Até de uma forma, vamos dizer assim, ai, me fugiu a palavra, mas da tal zona de conforto, sai da tua zona de conforto, tal. Mas se a gente pensar numa analogia, é basicamente isso. Você vai ter que levantar do sofá, isso gera esforço. E qualquer mudança que a gente fizer, e eu dou uma dica meio que simples, entre parênteses, não é só fazer isso que vai mudar alguma coisa. Mas, no geral, a gente precisa sempre facilitar os hábitos que a gente quer adquirir e dificultar ao máximo aqueles hábitos que a gente já tem. Isso é um ponto de partida que eu acho muito válido, justamente por causa desse processo todo. Excelente, excelente questão, Tami. Você me dá a oportunidade de falar de um negócio que é super, super bacana, que né, foi muito bem descrito pelo Nobel de Economia de 2017, o Richard Thaler, que é o nudge. Né? O nudge é um empurrãozinho que você dá em direção a determinada decisão. O que o Thaler descreve, né, é que existe uma coisa chamada arquitetura das escolhas. Se eu quero facilitar uma determinada escolha, eu tenho que mexer no ambiente ao redor daquela escolha, tornando-a mais provável. Então, eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero que as crianças de uma escola consumam mais alimentos saudáveis do que bobagens. Eu não preciso te tirar as bobagens da cantina, mas se eu colocar, por exemplo, os alimentos saudáveis mais ao alcance da mão do que os alimentos não tão saudáveis, eu já posso facilitar essa mudança. Foram feitos alguns estudos com esse exemplo que eu acabei de dar. Tem exemplos muito interessantes sobre mudança de comportamento. Tem um anedótico que acho que muitos das pessoas que estão assistindo a live devem conhecer, que é o do banheiro do aeroporto de Amsterdã. Você conhece esse exemplo? O que acontece? Os homens, em geral, em banheiros públicos, eles são um pouco ociosos, né? Então, muitas vezes eles urinam na borda do vaso. E aí, quando você entra num banheiro público, assim, você tem aquelas placas, favor não urinar nesse raio de 1 quilômetro, enfim. E aí, então, essas placas geralmente não adiantam. Um dos administradores do aeroporto de Amsterdã teve uma ideia muito legal,
que foi colocar um mosquitinho de borracha no centro de cada um dos vasos. Thumb, ele gerou uma economia de 8% dos gastos com material de limpeza do aeroporto, com uma medida super simples, um nudge, né, que aumentou a probabilidade da mudança de um comportamento. O homem, quando ia lá urinar, ele via aquele mosquitinho de borracha, o que, que ele fazia? Ele mirava no mosquitinho e não urinava na borda. Veja, informação assim, todo tamanho, por favor, não urinar na borda. Não adiantou. Mas o mosquitinho de borracha no centro do vaso gerou uma mudança absurda. Muitas vezes, gente, a mudança está na simplificação. Muitas vezes, mudança na arquitetura das escolhas vai fazer com que determinados comportamentos se tornem muito mais fáceis. E quando a gente fala de mudança, muitas vezes a gente sobrecarrega esses processos de deliberação como se o tempo todo a gente tivesse que estar escolhendo, escolhendo. Se a gente facilita determinados hábitos, a gente tem uma chance muito grande de automatizar novas formas de fazer, de interpretar. E por isso que eu acho que o psicólogo, o terapeuta, seja ele psicólogo, psiquiatra, ele tem que entender muito desses processos de mudança, pensando em múltiplos sistemas, sistemas de deliberação, de hábitos, de urgência. Por exemplo, o mindfulness, ele é super legal para essa questão de aplacar essas urgências que surgem em momentos de fissura. Tem uma literatura vasta mostrando isso. Aí é tratar técnica como técnica e conhecer o arcabouço que está por detrás da seleção de cada uma delas, pensando no meu alvo terapêutico. Perfeito. Gente, eu adorei esse exemplo de Amsterdã. Eu vou dar até uma lida para exemplificar para os meus alunos. Adorei. Achei muito legal. Não Eu sugiro conhecia. fortemente o livro dele, né, chama Nudge, do Richard Thaler, que foi o Nobel de Economia de 2017. Esse livro é maravilhoso. Ah, eu vou dar uma lida. Eu não li. Mas é isso mesmo. E algumas coisas tão básicas, né? Por exemplo, a gente sempre fala, a gente assim, né? A gente aborda as questões físicas na psicoterapia, como hábitos de exercício, alimentação, sono, tudo isso é importante ser olhado. E aí, eu sempre falo para os meus pacientes, vamos facilitar isso, né? Tá difícil para academia. Deixa o tênis ali, pronto, com a roupa sentada na cadeira, olhando para você, assim, para a roupa até te cobrar, sabe? Tipo, tá na hora, você olha ali, tá tudo pronto, a meia, tudo pronto. E tudo que dificulta esse hábito, você tira, você esconde, você dificulta, desinstala iFood se esse é seu problema, e é exatamente isso. São coisas Sim. básicas mesmo, assim, e que se a gente consegue alterar o ambiente, para isso a gente precisa entender sobre o ambiente, a rotina, os hábitos do paciente. A arquitetura das escolhas, que você falou exatamente, né? Você mexeu na arquitetura das escolhas. Olha só, quanto mais decisões eu tiver que tomar até a implementação de um comportamento, menor vai ser a chance desse comportamento acontecer. Então, olha só, se eu tiver que acordar, selecionar minha roupa, procurar o tênis, procurar a meia, atender o telefone, né? Uhum. São tantas coisas que eu fiz até sair da casa para academia que a chance de eu abortar a missão em algum momento ela aumenta. Agora, se eu estou com tudo preparado, é só eu colocar o piloto automático, vestir a roupa e ir, eu aumentei a chance desse comportamento acontecer. Né? Sim. É a arquitetura das escolhas. Vou até usar uma analogia que talvez fique fácil para vocês. Pensem em subir uma escada. Então, vamos diminuir os degraus que você precisa para subir a escada para você mudar seu hábito. Então, seu hábito está lá em cima. Pense em tudo que você precisa fazer. Diminui ao máximo tudo que der para você não ter que subir a escada. Em contrapartida, aquele hábito que você quer tirar, aumenta todos os degraus que você puder para essa escada ficar cada vez mais dispendiosa a nível de energia. Então isso vai resolver meus problemas? Não, é o que a gente está falando, é um processo amplo, a questão das escolhas, dos hábitos é um processo amplo que envolve funções cognitivas no geral, que envolve o seu ambiente, envolve inclusive aspectos de exposição a estresse e outros aspectos que também vão influenciar. Então, tudo isso é muito amplo e também, às vezes, é difícil a gente ter um ponto cego para fazer sozinho. Eu trabalho com isso há anos e eu faço terapia, que eu tenho uma dificuldade que só com a minha vida, né? Uhum. Então, é um processo complexo mesmo. Se a gente for pensar um pouquinho nesses processos que você falou, assim, só para o pessoal entender melhor, processos deliberados, processos automáticos,
Para a pessoa entender melhor um ou outro, assim, que exemplo você conseguiria dar, assim, do dia a dia de uma pessoa que está ouvindo ou Perfeito, assistindo a gente? excelente. Olha só, vamos supor que numa situação de novidade, uma situação para a qual você não tem nenhum repertório automatizado. Vamos supor que você vai começar a aprender um idioma novo, né? Ou vai começar a aprender mandarim. Provavelmente, você vai usar uma série de recursos mais nobres, que demandam um pouco mais de esforço, você vai, talvez, alocar um pouco mais de atenção, não vai ser algo que está tão internalizado, automatizado, como o seu idioma de origem. Vamos supor que você vai, sei lá, tomar uma decisão financeira em termos, montar uma carteira de investimentos, coisa que você não tem tanta familiaridade, você vai analisar uma série de possibilidades. Talvez naquele momento ali você pare um pouco mais e tente usar o máximo de ferramentas lógicas, análise crítica. Nem sempre a gente faz isso, tá? Mas é esperado que talvez ali você vai demandar, vai implicar um pouco mais esses processos deliberados. Então, coisas complexas, coisas novas, para as quais os meus esquemas eles não estão tão automatizados, elas vão demandar um pouco mais desse esforço, desses processos de deliberação. Uma consequência disso, se eu não estou tão automatizado, eu vou gastar mais esforço e vou gastar mais tempo para a emissão desses comportamentos. Né? Já os processos automáticos são todos aqueles que eu não emito com tanto esforço. Eles já estão tão prontos, eles já estão ali preparados para sair mediante alguns estímulos ambientais. Quando alguém chega na rua e te dá um oi, você responde com um oi, muitas vezes até sem ver. Né? Isso serve para coisas simples, mas muitas vezes isso serve também para coisas que são mais complexas, como, por exemplo, vou dar um exemplo que a vida de todo mundo, assim, no ano passado, principalmente, foi bombardeada, que são as discussões políticas. Né? É interessantíssimo, porque, teoricamente, você está falando ali de pessoas que estão deliberando, estão usando lógica, estão usando. E muitas vezes essas discussões, por mais que você tenha ali uma razoabilidade, uma lógica, elas estão totalmente permeadas por processos automáticos. Tem uma série de autores da psicologia que mostram, por exemplo, que os extremistas, tanto de direita quanto de esquerda, eles são muito mais parecidos do que eles gostariam de ser, porque eles usam exatamente os mesmos mecanismos cognitivos, né, de vieses, né, a inflexibilidade, a intolerância, o viés de superconfiança, ou seja, eu tenho certeza de que eu estou 100% certo e que o meu oponente está 100% errado, né, o raciocínio tudo ou nada. Então, muitas vezes, a gente acaba, mesmo em situações mais complexas, usando esses automatismos que nos tornam altamente previsível. Pensa no grupo de WhatsApp da sua família. Você vai falar alguma coisa de política. Você já sabe mais ou menos quem vai se manifestar e como. Os processos automáticos, eles nos tornam muito previsíveis e eles não são nada dispendiosos, ou são muito pouco dispendiosos. Eu simplesmente emito esses comportamentos, essas impressões, sem tanto esforço. Agora, se eu quiser mudar esses comportamentos, isso é novo para mim. Fazer diferente é novo. Eu vou usar, talvez, no primeiro momento, essa deliberação para filtrar os meus vieses, para identificá-los. Só que isso não é fácil. Isso é um processo mais custoso, mais dispendioso. Talvez, na medida que eu vou mudando esses vieses, essas formas de interpretação, eu vou automatizar novos padrões mais saudáveis de interpretação. A gente não fica livre do piloto automático, mas a gente pode mudá-lo, a gente pode torná-lo mais otimizado para as coisas que a gente tem como objetivo de vida. Então, os processos deliberados são esses que demandam um pouco mais de consciência, clareza, raciocínio abstrato, esforço mental, e os processos automáticos são esses que não demandam tanto, né, esse esforço, né? São processos mais econômicos, muitas vezes não conscientes, e processos rápidos, fáceis de serem emitidos. Vou até fazer uma pergunta que me fazem muito. Se tem um tempo estimado para que algo se torne automatizado? Isso vai variar muito de acordo com a idade, de acordo com o que é esse algo, né? Vamos Uhum. supor que eu já tenha esquemas motores muito facilitados para determinadas coisas e eu quero adquirir um novo hábito motor próximo daquele repertório. Talvez seja muito mais fácil de eu adquirir esse hábito do que
né, pessoas que não tenham essa facilidade. Então, vai depender muito de N fatores, familiaridade, idade, autoeficácia, o tanto que eu vou acreditar que eu sou capaz de fazer aquela mudança, de ter aquele hábito novo. Então, assim, não teria uma resposta universal para isso. Mas a repetição ela é um fator que certamente favorece a essa implementação. Sim. Você chegou num ponto chave aqui que nossa, eu bato nessa tecla com os meus pacientes, que quando a gente está mudando o hábito, é melhor um 7 constante do que um 10 esporádico. Porque os pacientes começam, eu vou na academia, viu? Então eu vou 10 dias por semana, ficar 3 horas na academia, você já fala, não vai durar meia hora isso aí. Né? Porque eu acho importante, principalmente se você já não tem esse background ali, se é algo muito novo para você, que isso seja gradual, né? Para que a gente se adapte. O ser humano ele é adaptável, então eu sempre indico que a gente faça propostas mais graduais, porque o objetivo é que você seja constante, justamente por causa dessa repetição que ele está falando, né? Então, eu acho que o erro de muita gente, né, a armadilha em qualquer mudança de hábito é começar uma coisa com muita intensidade. Então, sei lá, vou fazer uma mudança alimentar, eu vou começar a, sei lá, fazer uma coisa muito. Claro que isso varia de caso a caso, então estou dando um exemplo no geral, mas geralmente gradual para que seja constante é mais importante. Eu não sei se você concorda comigo, o que você acha? Concordo que a gente tem que ter metas sustentáveis, realistas, é o que você está falando, né? Então, é muito comum as pessoas que vêm à terapia, elas querem mudar, assim, trocentas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E acho que a grande pergunta, né, de um início de terapia não é aqui o que que você quer mudar, é o que que você quer, o que que você quer com isso, o que que você dá conta de não querer, né? Uhum. Porque senão a pessoa vai quer, não, eu vou mudar então, vou fazer academia, vou estudar todos os dias, não sei quantas horas, começa a colocar uma série de metas paralelas, não trabalha com essa arquitetura de definição de alvos terapêuticos, e aí você começa a ter uma série de false starts, né? Você começa as coisas e elas vão durar muito pouco tempo. Então é importante a gente saber a sequência no processo de mudança, definir alvos realistas, porque senão também a gente começa a desenvolver uma tolerância ao fracasso, né? Também, mudar é difícil mesmo, eu vou tentar, mas se não conseguir, ok. Ok mesmo, a gente tem que tentar de novo, mas eu acho que a gente começa a criar uma super tolerância porque a gente começa mal e a chance de conseguir, né, aquilo, se vier é lucro. Não, não pode ser assim. Vamos definir aquilo que vai ser mudado e que a gente vai ter êxito e que vai ser o ponto de início para uma nova mudança e assim sucessivas vezes. Eu acho que a gente às vezes é muito pouco sustentável nas nossas propostas terapêuticas, né? Também a gente acaba embarcando em projetos que não são tão sustentáveis, às vezes por empolgação, às vezes por desconhecimento. Sim, com certeza. Exatamente isso. E sem o treino, sem a repetição, a gente não tem hábito, né? A gente não fala de hábito que não tem essa repetição. Então, É, para ter essa repetição, tem que ser algo que caiba na sua rotina, que caiba no seu dia a dia, que seja tolerável para você. Eu sempre dou a ideia, olha, se for para aumentar, depois a gente vai aumentando, vamos começar de pouquinho, e daí faz ali 15 dias, um mês esse pouquinho, e depois, nossa, tá funcionando, vamos lá, a gente aumenta um pouquinho isso, ou enfim, claro que cada caso é um caso e precisa ser avaliado, mas sempre pensa naquilo que é cabível para você, assim, sabe? Para sim, você manter. Porque esse é o segredo, assim, né? Eu brinco que assim, eu quero ficar com a barriga da Sabrina Sato. Se eu for 2 dias na academia, eu vou ficar com a barriga dela? Não, né? Infelizmente não. Já tentei, fui 2 dias e não tive resultado. Então, o cérebro é mais ou menos isso também. A gente precisa treinar, precisa ser constante para que a gente tenha os resultados, que a gente espera, assim, né? sem sombra de dúvidas. Você acha que essa racionalidade humana, ela é adaptativa? Eu acho que a gente separa esses processos, Tami, de uma maneira muito didática, mas é claro que eles estão o tempo todo intermeados, né? E a gente está falando aqui, né, como se fosse um traço, algo constante, mas tem uma série de coisas pontuais que podem influenciar na minha capacidade decisória. Tem decisões complexas. Tem aquele estudo lá dos juízes de Israel, que é famoso, né, Uhum. em que eles verificaram que a distância em relação à última refeição do juiz
era um dos principais determinantes de uma decisão judicial, se não me engano, para a progressão de pena dos presos lá em Israel, né? Você vê, juízes da Suprema Corte de Israel estão tomando uma decisão altamente complexa. Uma variável como distância em relação à última refeição foi uma das influências para concessão ou não de progressão de regime para pessoas altamente capacitadas. Agora, imagina o quanto que no dia a dia a nossa racionalidade ela é influenciada pelo nosso sono, pela nossa fome, pelo nosso cansaço, pela sobrecarga cognitiva, né, que é um dos principais fatores de diminuição dessa eficiência, pelas nossas crenças, pelos nossos hábitos. Então, eu acho que a gente não pode tratar esses processos deliberados, esses processos, né, mais nobres, digamos assim, usando esse termo, como sendo algo estável, uma coisa assim que é que não é influenciável por variáveis das mais diversas, né? E a gente vai de alguma forma adaptando, sim. E ela vai modificando de acordo com a idade, uma série de coisas do tipo, né? Sim. Eu tenho uma questão, você estava falando e eu estava pensando, né? Uma coisa que a ciência mostra hoje pra gente, mas se você vê tanto adolescente sabe isso, né? Eu lembro quando eu pedia para o meu pai, eu queria uma festa, eu sabia que eu não podia pedir quando ele chegava do trabalho cansado, que a resposta era não, com certeza, assim, não ia ter nenhuma reflexão, sabe? Então, Uhum. é justamente isso, né? O quanto as nossas escolhas, as nossas decisões são influenciadas por vários aspectos que se a gente pensar no nosso dia a dia, como eu dei um exemplo besta aqui disso que eu falei, desse exemplo, mas Sim, se a gente refletir sobre a nossa vida, quantas coisas a gente escolhe, pensa com base nas nossas emoções, da interpretação que pode ser equivocada ou não sobre uma situação ou sobre uma relação, sobre aspectos fisiológicos, sobre tanta coisa. Você acha que tem como as pessoas, no geral, diminuírem? Não, vou formular melhor. Você acha que tem como as pessoas aumentarem o nível de assertividade? eu acho que sim, eu acho que as pessoas elas podem treinar vários processos, inclusive o de assertividade, né? Aí você tem, né, recursos terapêuticos específicos para isso. É claro que a gente vai ter limitações diversas, né, relacionadas às diferenças individuais. Então, nem todo mundo vai conseguir êxito, o mesmo tipo de êxito em treinamentos como desde habilidades sociais, assertividade, coisas do tipo, né? Mas sim, eu acho que a gente consegue melhorar nessas coisas, Sim. né? É, o que que você enxerga nas pesquisas que vocês fazem, etc., assim, em relação principalmente à eficácia dos processos de psicoterapia referentes à mudança de hábito? Olha, eu acho que essa é uma questão muito polêmica na atualidade, né? Felizmente, a sua geração é uma geração que se preocupa com a prática baseada em evidências. Então, é uma geração que não está comprando qualquer ideia porque ela é bonita, porque eu gostei do professor que deu aquela aula. As pessoas estão preocupadas em oferecer à população em geral recursos terapêuticos que possibilitem uma melhora em qualidade de vida. E é muito importante a gente entender que a gente não pode falar de panaceia. Durante o tempo, recentemente, né, eu vi um movimento muito grande das pessoas para o uso de práticas contemplativas. Então, as práticas contemplativas, elas começaram a ser usadas para todo ou qualquer recurso. Mas a gente vai na literatura, a gente vê que práticas de meditação e N outras práticas contemplativas, elas são úteis, elas se mostram eficazes para algumas coisas pontuais. O grande problema é que eu vou lá e faço um curso de determinada técnica e eu preciso de utilizá-la até para poder fazer valer o meu investimento. E eu começo a utilizar para toda ou qualquer coisa. Eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem, tá, é preparar os nossos alunos da psicologia para um olhar crítico em relação aos procedimentos que eles vão utilizar. Mas enquanto a gente continuar dando aula de normas da ABNT na metodologia científica, a gente vai formar um exército de pessoas que não fazem a menor ideia do que é uma técnica com validade e uma técnica sem validade. A gente tem ainda, infelizmente, na psicologia, uma tradição ainda pouco
popularizada, né, entre os nossos colegas, entre os nossos alunos, do que a ciência e por que é importante, né, você considerar as técnicas que você usa à luz de uma análise de evidências. Então, por exemplo, TCC serve para toda qualquer coisa? Não, ela tem evidências de eficácia para uma série de coisas. É qualquer tipo de TCC, qualquer tipo de técnica. A gente está falando aqui de uma linha que tem N variações diferentes aí de procedimentos, né? E eles não vão servir para tudo. Então, é muito importante que você pegue lá, terapia dialética. Para que ela serve? O que existe de evidência? O que ela muda? O que ela contribui? Terapia de aceitação. Ok, funciona? Para que funciona? Eu acho que a gente precisa de começar a ter essa cultura na psicologia. Infelizmente, ela ainda não é a regra. Não sei se você concorda comigo, mas as pessoas elas aprendem uma coisa e elas saem aplicando como se fosse uma panaceia, né? Não são feitas as perguntas corretas, né? É muito comum eu responder psicólogos, por exemplo, no Instagram e perguntam assim: aba funciona? TCC funciona? Para quê? Né? Para quê? Sim, Para quê? Para quem? Qual é a faixa etária? Ou então falta a pergunta. E é o que você falou, por exemplo, de técnicas contemplativas. Tem um grupo muito bacana na USP, né? Que é o Meditativamente, que eu até fazia parte, uhum, estudando essas funções, e daí, inclusive, tem contraindicações, em alguns casos é sim, prejudicial a meditação. Ninguém fala sobre isso, né? ninguém fala. Ninguém fala. Então, é isso que você falou, né? O perigo dessa panaceia. Isso para profissionais, assim, pessoas, público geral que está ouvindo, eu acho que faça as perguntas certas também, né? Qual é a avaliação que você fez do meu caso? Qual é o prognóstico? O que que você vai usar para quê? Sabe? Porque eu entendo que seria muito confortável mesmo acreditar que todo profissional sabe o que está fazendo e como vai fazer. Infelizmente, não é uma realidade, então é muito importante que você também faça as perguntas certas, não se envergonhe em perguntar, em questionar. Está fazendo um tratamento há algum tempo, não vê melhora na qualidade de vida, não está entendendo o que está acontecendo, pergunta para o terapeuta, para a pessoa que está te avaliando, fazendo a intervenção psicoterapêutica. Eu acho que isso é bem importante assim também. Que bom que você falou isso também, porque eu acho que é esse o ponto. A gente tem infelizmente, uma imprecisão muito grande na definição de alvos terapêuticos. Gente, quando você vai no dentista, que ele faz aquela avaliação inicial, ele fala assim, olha, vou tratar isso, vou fazer um canal, etc. Nossa, professor, você está comparando o que a gente faz com odontologia. Gente, é profissional de saúde, a gente tem que ter alvos terapêuticos. Tudo bem que não vai ser tão claro como fazer um canal, pode ser um pouco mais difícil de definir algo, mas alguma definição de alvo terapêutico é importante, até para que a gente tenha condições de avaliar ao longo do tempo, né, a eficácia daquilo que a gente está fazendo. Às vezes fica muito solto e, ao final, você não sabe se a vida que mudou, né, se amadureceu, ou se foi aquela intervenção especificamente. Então, a gente tem que saber o que a gente está tratando, minimamente que seja. Pode não ser tão claro como em outras áreas, como odontologia, mas algum norte a gente precisa de ter. Sim. Falam muito que eu falo de avaliação porque eu sou neuropsicóloga e não é verdade, gente. É porque é o seguinte, não tem como tratar ou intervir naquilo que você não avaliou. Sim, É literalmente você dar um tiro assim às cegas e esperar acertar o alvo, sabe? Porque é o que muita gente faz. E outro problema que eu enxergo é literalmente entender a queixa do paciente como a demanda. O paciente não estudou, ele não sabe, né? Aquele exemplo que eu estava conversando um pouco antes com você. Então, o paciente chega falando, eu tenho ansiedade. Então, você compra como ansiedade, você não avaliou o caso, e pode ser um zilhão de outras coisas, né? Inclusive sim. questões fisiológicas que a gente precisa minimamente saber avaliar, até para fazer um encaminhamento médico, se necessário. Então, é um ponto Isso importante. eu acho sensacional o que você falou. Eu brinco muito com os meus alunos também. Eu falo o seguinte: o problema dos nossos pacientes é que eles não leram os nossos manuais classificatórios, os nossos livros textos. Então, se ele chegar para você falando assim, tem problema de memória, não necessariamente de memória, pode ser de atenção, função executiva, qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter clareza, a gente tem que ter alvos terapêuticos. Não precisa ser uma avaliação neuropsicológica, você pode fazer uma avaliação psicológica, pode fazer uma conceitualização clínica da TCC. Gente, o pessoal começa a fazer TCC sem fazer conceitualização clínica. O que você está tratando ali, né?
repetindo protocolo, você compra lá o livro, sessão 1, faça isso. O paciente não leu esse manual, né? Exatamente. E até hoje, assim, com essas informações que são difundidas com facilidade, a gente tem o outro polo também, que são os pacientes se identificando totalmente com todos os sintomas. Então, todos os pacientes hoje que eu recebo, eles já vêm com TDAH, assim. Olha, eu tenho TDAH, eu só preciso de uma avaliação, né? E é muito TDAH e TEA, interessante. né? Aham, Exato. sim. É muito comum que isso aconteça, e muitas vezes a pessoa ela vai incutir uma crença, né? Ela leu, ela acha que é aquilo, e ela não tem aquilo, né? E ela vai chegar em um dos nossos trabalhos, vai ser justamente fazer esse ajuste de crenças, né? É muito comum, né, também, hoje em dia, que as pessoas já chegam lá, assim, ela só quer que você continue o tratamento que ela começou, né? Aham, exato, exato. E se a gente pegar o DSM, assim, boa parte de nós vai tá encaixadinho tanta coisa ali, né? Porque a gente sabe que uma avaliação é muito mais ampla do que o Sim, encaixe em sintomas. Então, eu acho que se sim. eu fosse falar assim, de uma forma muito pobre, tá? Mas a primeira coisa é avaliar de forma adequada, a segunda coisa é psicoeducar o paciente a respeito daquilo que você está fazendo. Eu acredito muito em tratamentos colaborativos, né? Então, o paciente tem que Sim, estar sabendo o que está acontecendo, o que você está avaliando, quais são as suas hipóteses para você validar ou não. Então, esse negócio adivinhe se puder, né? Eu adivinhei o que o paciente tem. Não é válido, inclusive cientificamente, né? sim, sem Então, sombra de dúvidas. e daí depois para a parte que a gente está conversando aqui, né, por um bom tempo, que é a questão dessa mudança de hábitos, de uma estrutura cognitiva que está disfuncional, de reabilitação Uhum. quando necessário. Então, eu acho que minimamente eu separaria aí nesses três pontos: uma avaliação, uma psicoeducação e uma intervenção Uhum. adequada, mas sempre parte de uma boa avaliação, assim, ao meu ver. E não é porque eu sou neuropsicóloga. Sim, e é super importante. Eu acho que definir claramente um alvo terapêutico facilita a vida do paciente, da equipe, né, a sua, né? Acho que aumenta a chance de um êxito numa intervenção. Sim. Eu vou aproveitar a sua ilustre presença aqui. Eu queria saber, o que que você identificaria como diferencial hoje, na área da psicologia em geral, para o profissional? Ó, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que valorizar a história como história, ok? A gente não pode transformar as nossas graduações em cursos de história. E a gente tem que começar a olhar, por exemplo, para como o conhecimento é produzido, para que a gente possa olhar criticamente para os modelos teóricos que nos agradam e fazer uma avaliação um pouco mais crítica, né, usando lá os processos deliberados, os processos tipo 2, para poder analisar essas crenças antes de automatizar esses modelos, né, em seguida. Eu acho que a gente precisa de uma sólida formação em metodologia de pesquisa. Mesmo que você não vá ser pesquisador, é importante que você desenvolva um raciocínio crítico em relação à produção científica, né? Eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia também as pessoas estão falando demais em prática baseada em evidência, mas para saber prática baseada em evidência, eu tenho que entender de como o conhecimento científico de qualidade é produzido, nos diferentes tipos de pesquisa, nos delineamentos que geram os conhecimentos que a gente aplica, né? Mas aí eu acho que tem áreas muito legais. Eu acho que a gente tem uma área que é essa que a gente está falando aqui agora, que infelizmente ela não é tão difundida na psicologia, mas na economia, né, que é a economia comportamental, que é sensacional. Mas que você não vai trabalhar com isso, quando você entende de economia comportamental, você usa muito em outras coisas, como, por exemplo, nas modificações de comportamento, né? Eu acho que as terapias cognitivas elas apresentam uma evolução constante, elas são muito legais. E você tem assim, um volume de pesquisas muito grandes em relação aos diferentes modelos de intervenções cognitivas, e acho que a gente precisa de olhar para isso com mais profundidade, porque estávamos conversando aqui antes, né? Por um lado, é muito bom que elas difundiram, mas por outro, elas também estão sendo muito banalizadas, então pessoas fazem uma formação muito rápida e saem Uhum. achando que é simplesmente. Uma vez um paciente meu falou assim: a diferença entre TCC e psicanálise é que o cara da TCC conversa com a gente e o psicanálise só escuta, né? As pessoas começam a ter essas crenças, né? E não é só. Enfim, é uma conversa altamente técnica
né, totalmente embasada, e a gente tem que ter uma formação muito sólida, até para né, para diferenciar disso que o paciente falou, né, que o cara que conversa. Vejo, né, a interface com as neurociências, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, eu sou da área de neurociências, eu acho que ela é cada vez mais aplicável, porque durante muito tempo, né, a gente tinha aula de neuroanatomia, neurofisiologia, e não via nenhuma aplicação com coisas mais diretas, né, e hoje em dia a gente tem isso desde a explicação a questões de instrumentalização para intervenção e avaliação, mas eu acho que a gente poderia aqui falar de N outras coisas, N outras áreas, mas eu acho que o mais importante é fazer a psicologia olhando para frente, com todo carinho em relação à história, eu acho que é muito importante, mas a gente não está fazendo curso de história. A gente tem que usar esse conhecimento, saber desses grandes autores, não ter dono, né? Eu não sou fulaniano, eu sou cientista. Tem vários autores muito legais, eu gosto da produção deles, mas são criticáveis. Né? Acho que a gente tem essa independência de pensamento e essa prática de ciência com o coração aberto, sem essas críticas às vezes totalmente infundadas, né? De que a ciência vai reduzir o ser humano, perder a subjetividade. Nada disso, a gente estuda essas mesmas coisas de maneira científica. Eu acho que o mais importante que eu diria seria realmente uma formação que te permita fazer uma prática baseada em evidências. Sim. E isso que você falou é tão essencial. Eu saí da graduação de verdade. Eu não sabia onde procurar um artigo científico. Eu saí da graduação, quando eu pegava artigo, eu ia na conclusão, porque eu nem sabia ler, nem sabia o que estavam falando na metodologia, se a metodologia batia com o que estava escrito. Mas o Nada. tamanho, o tamanho da margem, o espaçamento entre as linhas, você viu metodologia Sabia. científica. Isso eu sabia. A BNT assim, ó. E era só o que eu sabia. E era só o que eu Sim. sabia. E eu vejo os meus alunos, eles não sabem, e o pior, cria-se um medo, como se fosse um bicho de 7 cabeças, porque assim, aí eu vou puxar para o meu lado pesquisa também de qualidade, mas gente, 80% dos psicólogos não gostam muito de estatística e número, né? A gente não gosta muito, não, assim. Então, acontece que quando eu falo de artigo, de estatística, metodologia, já vem né? Não é E uma coisa que a aí gente olha com tanta paixão. e é justamente muitas vezes aí que o artigo vai ter uma grande crítica em relação à qualidade, porque o método não foi bem empregado, as Isso. análises estatísticas não são adequadas, e aí é uma questão de fé. A gente lê a introdução e lê a discussão e a conclusão, mas ali é onde vai ser decisivo, a gente tem que aprender a criticar. Eu brinco muito com os meus alunos quando eles falam isso, né? Assim, falar, essa questão da matemática é crença, vamos ressignificar essas crenças aí sobre estatística. Né? Uhum. O mínimo, a gente precisa ser o cara da estatística, mas o mínimo a gente tem que saber, e muitas vezes, quando a gente não sabe, vamos consultar colegas e tal, porque é muito importante que a gente tenha acesso a artigos científicos. Né? Os livros são muito legais. Sim. Eu tenho uma editora, eu gosto de livro, livro é uma coisa que está no meu ramo de atuação. Mas até um artigo chegar num livro, vai um tempo. O artigo é o conhecimento produzido ali. Né? Você consegue ver um artigo que foi publicado semana passada. Até ele chegar no livro vai um tempinho. Então é muito importante que os psicólogos aprendam a buscar informações em fontes como, por exemplo, nos artigos científicos, que é, felizmente hoje em dia isso é cada vez mais frequente, mas um tempo atrás as pessoas não iam aí, né? Não buscavam informações em artigos. Sim. E aí eu acho que entra um ponto que eu vou até tentar combinar um pouquinho com o tema de hoje, que é o seguinte: eu acho que em relação à nossa profissão como um todo, ao nosso aprendizado, muitas vezes a gente fica nesses processos mais automáticos também. E eu vou chamar aqui de passivos, né? Então, Sim, o professor ensina e é verdade, eu aprendi no curso e eu replico. Então, são processos passivos de aprendizado que eu acho que são bem comuns na estrutura toda educacional do Brasil, desde que a gente é pequenininho. E é muito sim, estranho, quando a gente estuda fora, eles jogam lá e falam vai. Daí você fala, mas ninguém explicou, a gente gera uma estranheza, porque a gente não é ativo no Brasil. A gente, eu falo, no geral, eu sei que não são todos, mas a gente não tem um processo que a gente costuma ser ativo em relação ao nosso conhecimento. Eu acho que essa construção do conhecimento, esse processo ativo em relação ao nosso aprendizado, em relação à nossa prática, e aí aos pacientes que estão ouvindo aqui, ou possíveis pacientes, sim. em relação à sua melhora. Porque também o terapeuta pode fazer tudo, e se você não tiver ativo em relação ao seu processo de mudança de hábitos, não há o que fazer. Sim.
sem sombra de dúvidas. Eu acho que toda, assim, é, eu acho que a gente tem que escolher o que, que a gente vai mudar, seja do ponto de vista, né, até mesmo da formação profissional. Ah, eu vou então, sei lá, me atualizar, vou escolher uma coisa sustentável, eu consigo fazer, ou qualquer outro tipo de mudança, né? Definir bem o que vai ser mudado e selecionar os métodos com maior chance de nos ajudar nesse processo de mudança. Com certeza. Nossa, eu quero agradecer muito, muito, muito. Aprendi muito mais hoje, assim. E eu queria saber se você tem alguma coisa referente a esse assunto, ou qualquer coisa que você acha relevante para dar um fechamento, ou uma mensagem. Eu queria aproveitar esse final para indicar alguns livros que eu acho que são muito legais para quem se interessou pelo tema. Eu vou indicar dois, tá? Um eu já falei aqui, né? Que é aliás, vou indicar três. Dois do Richard Thaler, que é o Misbehave e o Nudge. São dois livros com tradução para português, para quem tiver dificuldade. São livros acessíveis, são livros de divulgação científica, então mesmo quem não é da psicologia, quem não é da economia, conseguem ler com tranquilidade, né? E o outro é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Esses dois livros foram escritos por nobres de economia, o Kahneman Nobel de 2002, o Thaler Nobel de 2017, e eles dois são de economia comportamental. E eles falam, cada um à sua maneira, né, desses processos que a gente pontuou aqui, né, nossos processos de deliberação, que é chamado de processo tipo 2, dos nossos processos automáticos, que são referidos como processos tipo 1, e de como que isso daí, de alguma forma, conflui para a sustentação de algumas escolhas, né, como que isso influencia no nosso processo de decisão. Eu acho que esses três livros, eles são muito legais e pessoas da psicologia e fora dela podem se beneficiar bastante dessa leitura. São três Perfeito. indicações que eu sempre gosto de fazer. Eu vou, inclusive, para facilitar para vocês, na descrição, tanto do podcast quanto do YouTube, eu vou deixar o link dos livros para quem tiver interesse em ver um pouquinho os livros, assim, eu acho que facilita. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada pela participação. De novo, fiquei Eu que encantada, mais agradeço. encantada ainda. Eu que agradeço a oportunidade, e parabenizar novamente seu trabalho, excelente trabalho que você está fazendo pela psicologia brasileira. Obrigada. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora. E é esse o episódio de hoje. Tchau, tchau.